leremos a partir do verso 36 até o verso 42. E nessa manhã nós vamos continuar meditando então no livro de Atos. Nós estamos fazendo essa jornada no livro de Atos dos Apóstolos. Dos capítulos 1 até o capítulo 12, nós temos o protagonismo do apóstolo Pedro, narrado por Lucas. E claro, Pedro como instrumento do Espírito Santo de Deus. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos, nós vamos ter o protagonismo ou o destaque do ministério exercido pelo apóstolo Paulo. E no domingo passado, nós lemos e refletimos sobre o tema Uma Igreja que Cresce, quando o apóstolo Pedro passou pela cidade de Lida e também a aldeia de Sarona foi alcançada com a pregação do Evangelho e a consolidação de alguns irmãos. Agora, o apóstolo Pedro, na verdade, ele é chamado a cidade de Jope. E nessa manhã eu quero refletir com você sobre o tema Jesus transforma. E a palavra do Senhor nos diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, quando reunimos em Teu nome. Obrigado, Pai, pela presença de cada irmão e irmã. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado e suprido a Tua igreja. Neste momento, nós pedimos a Tua palavra aos nossos corações, que eu seja somente o instrumento do Senhor no compartilhar das verdades eternas da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Ao longo do mês de setembro, meus queridos irmãos, e agora outubro, nós temos repetido esse seguinte tema. Temos recitado este tema: Jesus transforma. E a pergunta que eu faço a você, embora você repita isso constantemente, você crê que Jesus de fato transforma vidas? Amém. Você crê que Jesus pode transformar circunstâncias desfavoráveis em circunstâncias favoráveis? Amém. Você tem sido um instrumento de transformação? Amém ou amém? Amém. Se não estiver sendo, hoje é dia de se tornar esse instrumento de transformação. De que forma nós podemos nos tornar esse instrumento de transformação? Nós veremos aqui, ao longo da exposição deste texto, algo acerca disso com Dorcas. Como nos colocarmos à disposição de Deus para que sejamos instrumento de transformação. Agora, uma pergunta que quero ainda te fazer, me permita fazer essa pergunta: tem alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada hoje? Tem alguma coisa na sua história ou que você tem atravessado neste momento que você precisa
para lhe mostrar que Jesus verdadeiramente transforma. E Ele continua fazendo. E a primeira reflexão, então, que eu quero fazer, à luz desse texto, está no verso 36, porque o verso 36 vai dizer: em Jope, essa cidade que você conhece. A cidade de Jope hoje é chamada de Jaffa, é um porto de Tel Aviv, talvez o porto mais antigo de Israel. E você conhece esse porto porque foi neste porto que Jonas, ao ouvir a voz do Senhor, partiu para ir para uma outra direção. Então você já ouviu acerca dessa cidade, e especificamente de Jope. E quando eu reflito sobre essa cidade, eu aprendo, meus queridos irmãos, que Jesus transforma lugares de fuga em portas de salvação. A cidade de Jope, que pelo conhecimento bíblico, a informação que tínhamos é que fora um lugar onde Jonas partiu para lá para fugir de Deus. Agora essa cidade se tornou um lugar de salvação, porque ali havia uma discípula do Senhor. Um dado importante: somente no livro de Atos nós temos a palavra discípula no feminino, e essa mulher era Dorcas. Essa mulher era operosa na sua fé. Essa mulher, com certeza, meus queridos irmãos, era instrumento da salvação do Senhor. Ainda pensando sobre essa cidade de Jope, é interessante que esta é a última cidade antes do Evangelho chegar aos gentios. No capítulo 10, a partir do verso 43 do capítulo 9, nós vamos encontrar o relato da conversão de Cornélio, o centurião. E aqui nós percebemos a igreja do Senhor Jesus avançando, rompendo fronteiras. E pela noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O fato é, meus queridos irmãos, que Jope agora, a partir do livro de Atos, não é mais conhecida como um lugar da fuga, mas como um lugar da presença de Deus, como um lugar da atuação do Espírito Santo. E uma certa feita, eu ouvi um dos nossos missionários, o pastor Oswaldo, talvez alguns conheçam. O pastor Oswaldo, ele foi missionário lá em Conselheiro Lafayette. Atualmente ele atua revitalizando igrejas aqui na região metropolitana. E ele, em uma determinada cidade, pregando o Evangelho, ele chegou para o dono de um bar e falou assim: vamos transformar esse bar numa igreja? E com oração, naturalmente, com pregação do Evangelho, aquele homem que era dono daquele estabelecimento se converteu. E aquele lugar, meus queridos irmãos, que era um bar, que era um lugar onde certamente pessoas iam ali para encher a cara em bebedeiras ou canalizar ali as suas mágoas, se torna agora um lugar de esperança, um lugar de salvação. Eu creio que Deus continua fazendo isso. Eu creio que Deus continua transformando e mudando realidades, assim como Ele fez nessa cidade chamada Jope. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, eu aprendo que Jesus transforma através de ações concretas de amor. Quantas costureiras temos entre nós aqui? Levante uma de suas mãos. Pessoas, talvez não sejam costureiras profissionalmente, mas saibam costurar. Só para mim fazer uma pesquisa aqui, ó. Então, temos uma aqui, uma mariposa, 1, 2, 3, 4, do lado de cá parece que alguém acanhado aqui, pelo menos meia dúzia de costureiras nós temos aqui, meus irmãos. E observe bem que essa mulher chamada Dorcas, ela usava deste ofício para abençoar vidas. Vejamos aí, portanto, o verso 36 e 39. Verso 36 vai dizer, na parte B, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Agora, verso 39 vai nos dizer: todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com ela. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei que nessa semana, na sala de oração,
tinha uma irmã numa sala de costura, e tinha uma irmã costurando. E eu lembrei, na hora que eu estava preparando essa mensagem, exatamente desse fato. As salas de costura das irmãs podem, e eu creio que já são, um campo missionário. Podem e são uma estratégia de Deus para que vidas sejam abençoadas. Ainda que você cobre pelo seu trabalho, e é nobre e é justo que você assim faça. Quando você acolhe bem uma pessoa ali que quer olhar no vestimento, quando você de alguma forma é generosa, acolhedora, cuida bem, você está sendo instrumento das mãos do Senhor. E aqui então podemos elencar todos os outros ofícios dos irmãos. Cada ofício que os irmãos têm, cada habilidade que os irmãos têm, pode ser uma estratégia de Deus para que vidas sejam alcançadas através da sua vida. Era assim na vida de Dorcas. É interessante que quando ela já havia dormido, ela havia falecido, as pessoas que estavam ali na sua casa lembraram e mostraram as vestimentas que Dorcas havia feito. Eu fico pensando o que as pessoas vão lembrar de você após a sua partida. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o testemunho que você vai deixar? E o meu desejo e oração é que tenhamos e deixemos testemunhos, deixemos legados no coração das pessoas de um adorador do Senhor, de alguém que tem ações concretas de amor, alguém que iluminou outra pessoa com a luz de Cristo, porque Mateus capítulo 5,16 vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É interessante que Jesus, ao usar essa figura, essa metáfora da luz, ele vai dizer: olha, não se pode colocar essa luz, esse candeeiro debaixo da mesa. E o meu desejo de oração é que a Ibajó continue sendo instrumento de transformação, não escondendo a luz do Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado: não desliga a luz. Não desliga a luz. A luz de Cristo tem que deixar acesa. A da semente nós temos que apagar mesmo, para economizar na conta. Mas a luz de Cristo, do Espírito Santo, precisa continuar resplandecendo em todos os momentos da sua vida, no nome de Jesus. Em terceiro lugar, eu também aprendo neste texto, meus queridos irmãos, que Jesus transforma casas onde há tristeza em alegria. Pelo relato nós encontramos aqui mulheres chorando, amigos de Dorcas chorando, lamentando o seu passamento. E me chama a atenção que Pedro é chamado não para curar ou para fazer com que Dorcas retorne à vida. Pedro é chamado, e ele está ali na região de Lida, ele não é chamado, e o texto não deixa essa evidência: olha, Pedro foi chamado para ressuscitar. Não, Pedro foi chamado para ser ali um instrumento de apoio para aqueles discípulos de Jesus que estavam ali. E de forma surpreendente, pela graça de Deus, aquela mulher é trazida à vida novamente. E aquelas mulheres que estavam ali pranteando, elas certamente passam a se alegrar. O texto também não traz esse detalhe de que elas se alegram, mas certamente aqueles que haviam perdido uma pessoa querida, ao tê-las de volta, se alegraram no Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, nós temos um prenúncio daquilo que acontecerá com todos nós um dia. Porque aqueles que já dormiram no Senhor, um dia ressuscitarão. E nós não precederemos aqueles que já partiram. Ao soar a trombeta, eles serão ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou. E nós, se estivermos vivos na determinada ocasião da volta de Jesus, seremos arrebatados para estar com Ele. E aqui nós temos uma mensagem de esperança e alegria, e o lembrete de que a morte não tem a palavra final da nossa vida. Mas é possível, meus queridos irmãos, que no dia a dia da nossa jornada de fé, as nossas casas em algum momento seja assolada pela tristeza, seja assolada com angústia, seja assolada com medo.
vem nos dizer acerca da alegria que há daqueles que desfrutam da doce comunhão com o Senhor. O Salmo 16, meus queridos irmãos, versos 8 e 9, diz-nos assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Ainda permita a leitura do verso 10 que diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O Senhor não nos abandona, muito menos, nem na hora da morte. Ele está conosco em todo o tempo. E é nele que nós devemos nos apoiar, é nele que devemos descansar. E por fim, meus queridos irmãos, este texto também me ensina que Jesus transforma, resgatando pessoas da morte para a vida eterna. Aquele fato da ressurreição de Dorcas, meus queridos irmãos, foi um meio pelo qual o Senhor usou para que a pregação do Evangelho continuasse naquele lugar. E o verso número 42 nos diz: esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, interessante nós pensarmos de que as bênçãos que nós recebemos da parte do Senhor, elas precisam ser ponte para a pregação do Evangelho. Elas precisam ser ponte para que anunciemos a maior bênção que recebemos e receberemos da parte do Senhor: a salvação em Cristo Jesus. Essa semana tive a alegria de compartilhar com os irmãos que, pela graça de Deus, nós conseguimos adquirir um apartamento. Glória a Deus. Mas se nós, enquanto família, desperdiçarmos a oportunidade para falar da morada celestial, esta será uma bênção menos aproveitada, porque oferece a oportunidade de anunciar a salvação que é em Cristo Jesus. Um irmão ou irmã que às vezes em algumas circunstâncias é curado pelo Senhor, restaurado fisicamente, deve usar esse testemunho dessa cura e restauração da parte do Senhor para anunciar a cura da alma, a cura espiritual que há em Cristo Jesus. Não perdamos a oportunidade. Há muito, meus queridos irmãos, nós perdemos a prática de contar as bênçãos. E há crentes que inclusive acreditam na inveja e falam assim: não vou contar para ninguém não, porque senão o olho gordo, não sei o que. Não, meu irmão. Sobre a casa do povo de Deus não vale encantamento. Nós servimos um Deus poderoso. Se Deus é por nós, quem será por nós? E as bênçãos que nós recebemos da parte do Senhor precisam ser ponte para a pregação do Evangelho, ponte para a transformação de vidas. Não desperdice as suas bênçãos. Aproveite-as e façam delas ponte de salvação, instrumento nas mãos do Senhor, porque Jesus transforma, resgatando pessoas da morte para a vida eterna. Aquele fato, assim como no relato anterior da história de Enéas, foi usado para que a igreja do Senhor Jesus continuasse a crescer. E aqui é interessante nós lembrarmos que Jesus, ao longo do seu ministério, também ressuscitou pessoas, e dentre as suas ressurreições que fez lá em João capítulo 11, verso 25 e 26, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você já creu no Senhor Jesus? Amém. Já viveu essa transformação, trazido da morte para a vida? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero te convidar, neste momento, a ficar de pé. Nós vamos encerrar este tempo de reflexão, cantando mesmo a capela, essa estrofe desse corinho que os
mais 60 conhecem corriqueiro de detalhes, mas os demais também certamente conhecem, porque os irmãos são atualizados, acompanham as músicas. E esse cântico diz assim, está na projeção ele. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só as mulheres. Jesus. Vamos acompanhar homens. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, falar com Deus. Sabe, você tem atravessado dias de tristeza, de angústia, de apreensão. Saiba que Cristo Jesus pode restaurar a sua alegria. Em nome de Jesus, Ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo, que intercede por nós, que nos ajuda, que é o nosso conselheiro, que está ao nosso lado, que nos faz lembrar que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. E se porventura você tem atravessado tempos de profunda angústia, este é o momento para que você possa buscar a restauração da parte do Senhor. Ele é o Deus que transforma em alegria o mais triste coração. Transforma casas que talvez estejam com relacionamento desgastado em relacionamentos restaurados. Nos transforma fisicamente, emocionalmente. Esse é o Jesus a quem nós servimos e amamos. Um Deus que se importa com cada um de nós na integralidade do nosso ser. Além de cuidar da nossa alma, do nosso destino eterno, Ele quer pastorear o seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Por isso, quero te convidar a lançar sobre o Senhor os seus medos, as suas preocupações e a descansar nos cuidados do Senhor. Pai querido, obrigado porque em Ti encontramos refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso nós não precisamos temer, ainda que as circunstâncias da vida se agitem, o mar bravio comece a balançar o nosso barco. Nós não precisamos temer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E neste momento eu venho pedir que o Senhor venha sondar cada coração, cada irmão, cada irmã, cada família que acompanha neste momento a Tua palavra, que ouve a Tua mensagem. Que o Senhor possa fortalecê-los. E nessa manhã, de forma especial, nós colocamos a vida da irmã Euseli, que na quinta-feira passará por uma intervenção cirúrgica. Que o Senhor possa cuidar da Tua serva, dando toda a provisão que ela precisa neste tempo. Assim queremos nos colocar diante do Senhor outros irmãos que atravessam tempos de enfermidade, Deus, que o Senhor possa conceder a cura para a honra e glória do Senhor. E Pai, que possamos em cada um desses momentos lembrar que no Senhor nós temos uma esperança não apenas para hoje, mas para toda a eternidade. O Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor é o Deus que nos sustenta, e em Ti nós encontramos restauração, em Ti a tristeza salta de alegria, e aqueles que confiam no Senhor
Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Por isso, Deus, nessa manhã nós oramos confiados em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus e nos preparando então para este tempo de ceia do Senhor. E a ceia é exatamente a retratação dessa transformação que recebemos em Cristo Jesus. E não, o cálice é a representação do sangue de Cristo Jesus. É interessante que no texto bíblico o vinho, o suco de uva, é exatamente a representação da alegria que há no Senhor. E na presença dele, a plenitude de alegria. Na presença dele, a tristeza salta de alegria. Se porventura, de alguma forma você encontra desanimado, sem alegria nas coisas de Deus, sem alegria na vida, lembre do sangue de Cristo Jesus, sangue restaurador. Lembre que Cristo Jesus pode renovar a sua alegria, pode renovar o seu amor pela sua obra. Feche seus olhos mais uma vez e damos graças ao nosso Deus, porque Ele é aquele que transforma a tristeza em alegria. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã e obrigado porque em Ti há restauração, em Ti há transformação. E a ceia do Senhor foi instituída exatamente para lembrarmos que em Ti somos restaurados, pelas Tuas pisaduras somos sarados. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Graças a Deus, porque um dia fomos alcançados com a Tua salvação e perdão. Nós oramos e neste momento beberemos este cálice para